Bom, continuando então o cálculo da segunda estratégia, lembrando que nessa estratégia são permitidas horas extras, que estão indicadas aqui com a grafada de vermelho, né? Admite-se estoque, então a produção é o máximo e eventualmente pode gerar estoque. Mas não tem falta, não vai acontecer falta porque a hora extra é estabelecida exatamente para isso. Então vamos calcular os custos, começando pela produção normal. A produção normal, lembrando aqui, ela custa R$ 5 por unidade produzida. Então vamos avaliar quanto foi produzido em cada período e vamos fazer o registro. Então vejam que no primeiro mês foi produzido, na primeira semana foi produzido 5.000 unidades, vezes 5 dá R$ 5.000. No segundo mês foi produzido mais 5. No terceiro produziu mais, mas como a gente está diferenciando, no normal foi só 5 mesmo. Mais 5.000 aqui, na quarta semana, 5.000 na quinta semana e 5.000 na sexta semana. Como produção extra, percebam que na produção extra nós temos um valor de R$ 2 adicional. Então dá R$ 7 por unidade. Então, considerando R$ 7 por unidade e que nós fizemos 50 unidades na terceira semana, nas outras não houve produção extra, então 5 vezes 7 dá 350. 150 vezes 7 vai dar 1.050. E 50 vezes 7 mais 350. Não temos terceirização, nesse caso, nenhum período existe. E o estoque, também calculado pelo estoque médio, como a gente já viu, o estoque médio aqui na primeira semana é 100, vezes R$ 1 vai dar 100. Aqui dá 75, vezes R$ 1 dá 75. Aqui dá 25, vezes 1 dá 25. Não tem nada na primeira, nada na segunda. E na terceira também temos um estoque médio de 25. Não houve multa por atraso, já que nós fizemos a produção extra exatamente para evitar isso. E aí vamos somar o custo parcial. 5.100, 5.075, 5.375, 6.050, 5.350 e 5.025. Bom, fazendo a soma desses valores, nós vamos ter então nós vamos ter acesso ao valor total, ao custo total incorrido. Vamos lá, então vai dar 5.100 mais 5.075 mais 5.375 mais 6.050 mais 5.350 mais 5.025, o que resulta no valor de R$ 31.975. Esse é o custo associado à segunda estratégia. 31.975. Considerando então a receita que a gente precisa calcular, essa receita seria de, se eu vendo cada unidade por R$ 20, que foi o preço estabelecido, no primeiro mês nós vendemos 1.000, a demanda foi integralmente atendida. Então 1.000 vezes 20 dá R$ 20.000. Na segunda semana vendemos 1.050. Então 1.050 vezes 20 dá R$ 21.000. Na terceira semana nós vendemos 1.100, o que vai dar R$ 22.000.
Na quarta semana, 1.150, o que resulta em R$ 23.000. Na quinta semana, voltou para 1.050, o que dá 21.000. E na última semana, nós vendemos apenas 950, o que representa R$ 19.000. Então, somando todas essas parcelas de receita, nós vamos ter 62 mais 45. Então, nós chegamos a uma receita total de R$ 126.000. Consequentemente, essa receita total resulta em uma margem de contribuição, se eu subtraio de 31.975, de 94.025. Percebam que essa margem, comparando com o anterior, é superior. O custo é um pouco mais alto. A gente vê que o custo é R$ 25 mais alto que a primeira estratégia. Mas em virtude de nós termos conseguido vender mais, já que não houve perda de venda, nós acabamos alcançando uma margem de contribuição total superior. O que nos leva a concluir que a segunda estratégia é melhor do que a primeira, olhando para a margem de contribuição como base, como elemento de avaliação. Vamos então à terceira. Para a gente finalizar essa atividade, vamos à terceira opção, que é fabricar o máximo possível e terceirizar nas semanas que houver déficit. A grande questão aqui que deve ser levada em conta é que na terceirização, que custa R$ 6,80 por unidade terceirizada, eu só posso contratar até 50 por semana. Então, nós vamos fazer algo parecido com o que nós fizemos no caso da hora extra. Então, vejam que eu fui acrescentando aqui, só que uma situação como essa aqui eu não vou poder fazer, porque eu só posso terceirizar 50 unidades por semana. O que eu poderia eventualmente realizar, e aqui já adiantando qual vai ser a nossa ação, é para que a gente não perca a venda, nós vamos acrescentar unidades a terceirizar em períodos em que a gente não tem necessidade, mas para poder suprir esse momento em que nós não teríamos condição de atender a demanda mesmo com a subcontratação. Ou seja, a situação vai ser muito parecida com essa, só que a gente vai ter que colocar 50 unidades a mais em cada período. Tá? Vamos lá, vamos fazendo aqui por partes que a gente chega lá. Então, vou colocar aqui os valores, iniciando pela produção, né, já que a gente vai produzir o máximo possível. Então, em cada mês, vamos produzir 1.000 unidades. Essa é a produção normal. Como eu não tenho uma coluna de terceirização, eu vou colocar a medida que for necessária aqui do lado, tá? Como eu fiz no outro caso. Tenho aqui 100 unidades de estoque inicial. Então, se a produção é igual à demanda, vai sobrar exatamente o estoque inicial, que é 100, que vai ser o estoque inicial da semana 2. Na semana 2, 1.050 de demanda, 1.000 de produção, 100 do estoque inicial, ainda sobra 50, que vai ser o estoque inicial da semana 3. Aí aqui começa a faltar material e exigir a subcontratação. Então, percebam que a gente teria que agendar, teríamos que programar a subcontratação de 50 unidades aqui, exatamente a cota, né, o limite que eu posso utilizar, o que vai fazer com que o nosso estoque inicial seja zero. Ok? A gente vai ver que daqui a pouco vai mudar isso aqui, mas vamos por partes. Então, com o estoque zero, que nós começaríamos essa semana, eu precisaria de 150 unidades. Como eu falei para vocês, a questão nos impõe a restrição de que nós só podemos terceirizar até 50 unidades por mês, é o máximo. Então, se eu terceirizo 50,
ainda vai ficar faltando 100 unidades. Como eu não posso, ou eu não devo, deixar faltar material para o cliente, essas 100 unidades eu poderia fazer na semana 1 e na semana 2, acrescentando mais 50 aqui e mais 50 aqui. Qual é a alteração que isso vai impactar? O estoque. Então vamos apagar aqui. E eu vou ter que refazer o cálculo desses estoques. Ok? Já que a gente passa a ter uma condição de conseguir um nível maior de material, conseguir uma quantidade de material antecipada pela terceirização. Então aqui ao invés de sobrar 100, vai sobrar 150. Esse é o nosso estoque final, que passa a ser o estoque inicial da semana 2. Aqui continua sobrando os mesmos 150, já que os 50 que eu terceirizei com mais 1.000 atende integralmente essa demanda. Aqui eu já começo a consumir esse estoque, né? Porque eu tenho 1.050 com demanda de 1.100. Então vai sobrar 100. Esse 100 vem para cá. E aí com esses valores eu atendo integralmente a demanda e eu fico com 0 no estoque. Vem para cá com 0. A demanda é 50. Eu vou precisar terceirizar. Vou precisar fazer uma terceirização para incrementar mais 50 unidades. E quando eu faço isso, o meu estoque novamente vai ser 0, sem dever nada para o cliente. Começo a última semana com 0, como a demanda caiu, eu vou terminar com 50 no estoque final. Ok? Bom, vamos lá. Calculando os custos agora, como a produção normal se manteve, eu estou produzindo em termos normais exatamente a mesma quantidade, eu vou ter os mesmos R$ 5.000 das outras estratégias. Produção extra não temos. Isso aqui deixou de existir, não tem mais. Terceirização é 6,80, né? Então 6,80. Se eu multiplico 6,80 por 50 unidades que eu estou terceirizando todo mês, daria R$ 340 por mês de unidades terceirizadas. Então 340 no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Somente no último período é que nós não temos terceirização. O estoque é o estoque médio, só que aqui vai aumentar um pouquinho, né, que ficou 125 de estoque médio, vezes R$1. Aqui fica 150. Aqui fica 125 novamente. Aqui fica 50. Não temos estoque na semana 5 e fica uma média de 25 na semana 6. E atraso, novamente, não vamos incorrer. Considerando então a soma, nós vamos ter na primeira semana 5.465, 5.490, 5.465, 5.390, 5.340 e ainda R$5.025. O que vai nos dar um custo global 5.465 mais 5.490 mais 5.465 mais 5.390 mais 5.340 mais 5.025. Vai nos dar um custo total de 32.175. 32.175. Bom, comparando com a estratégia anterior, percebam que a nossa receita vai ser exatamente a mesma. Porque assim como eu não perdi venda na estratégia 2, na estratégia 3 também não perdemos venda. Então, como a receita é exatamente a mesma entre a 2 e a 3,
E no caso da 2, da 3, o custo é um pouquinho maior, a estratégia